Olá, vamos falar um pouquinho sobre orixá dentro da Umbanda? Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro, aqui em Jacaraípe, no Espírito Santo, e nós precisamos falar um pouquinho sobre orixá. E desde já vamos responder a pergunta: existe ou não existe orixá dentro da Umbanda, no culto de Umbanda? E a resposta é: depende. Depende da sua casa, depende da doutrina do seu terreiro, depende do seu sacerdote e dos dirigentes desse templo. O que acontece é que muitas vezes nós tentamos levantar verdades dentro da Umbanda. Ah, minha casa faz o que é certo, ah, sua casa faz o que é certo. E assim vai, é uma briguinha desnecessária. O que acontece dentro do culto de orixá, dentro da Umbanda, é que algumas casas cultuam, outras casas não cultuam, e quem cultua faz de diversas formas diferentes, e as casas que não cultuam têm a sua forma de reverenciar esse orixá, mas sem incorporá-lo em si, em seus cultos. E quem é que tem a verdade? Ninguém tem a verdade. E essa é a verdade, ninguém tem a verdade. Ninguém pode elevar a doutrina da sua casa como verdade absoluta para dentro da Umbanda. Não existe isso. Então, o culto de orixá ele vai existir dentro da Umbanda dependendo da sua casa, dependendo do seu sacerdote, porque a Umbanda, ela acredita, isso como dogma geral, que os guias, chefes do terreiro, se manifestam em um sacerdote ou em uma sacerdotisa, e esse instrumento, que é o sacerdote, vai transmitir ali uma forma de culto para aquela comunidade. Então a presença do sacerdote é uma presença real e todos nós respeitamos o que ele fala e o que ele diz como conduta espiritual dentro do templo dele. Então, se você entra para uma casa e você não aceita o culto de orixá dentro da Umbanda, saia dessa casa. Se você entra numa casa e lá não toca para orixá e você quer que toque para orixá, saia dessa casa. Procure uma casa conforme você entende que é bom para você, porque a verdade ela não é absoluta em nenhum e nem para outro, e nós não devemos forçar a minha verdade para a casa do outro, a minha verdade espiritual para a casa de outro. Então o que acontece? Muitas pessoas levantam: ah, tem sim orixá e toda Umbanda tem que ter orixá. Não tem orixá e toda Umbanda não pode ter orixá. Isso depende. Cada espírito tem sede e tem fome de algo específico. Se aquela casa não te oferece o pão e o vinho que vai matar a sua sede e a sua fome, procure em outra. Ali ele está para prestar caridade da forma dele e não inflar o seu ego e não inflar a vaidade que existe nos seres humanos, com ou sem o culto de orixá. E isso assim é só a ponta do iceberg nessa discussão. Mas nós temos que ver os dois pontos de vista, dos que têm, dos que não têm, e levantar questionamentos para as duas partes. Vamos lá. Quem é que cultua orixá? Tem muitos terreiros aí que cultuam orixá, e esse culto ele vem justamente da junção com o culto africano, com o culto afro-brasileiro dentro do terreiro, que se mistura ao kardecismo, ao catolicismo, ao beatismo, se junta à cultura indígena e forma ali a Umbanda. Existem casas que tocam para orixá, mas não há manifestação do orixá no médium, no aparelho. E tem casas que vai ter o culto de orixá, vão tocar para orixá e os médios vão entrar em transe sem problema nenhum. E algumas outras casas isso acontece e esses orixás até também se vestem conforme as paramentas que nos é apresentada ali no candomblé, principalmente no candomblé de Queto, onde de fato cultua o orixá. Quem é que está certo? Não existe certo, não existe errado. Vamos ficar nessa linha de raciocínio. Existe terreiros que não vão haver a manifestação do orixá, mas vão cultuar o orixá com oferendas, com velas, com rituais específicos,
E tem terreiros que não vão aceitar de forma nenhuma nem a manifestação e nem o culto e nem a referência ao orixá dentro da casa. Às vezes a gente vê alguns discursos falando sobre preconceito. Você é preconceituoso por não aceitar o orixá dentro da Umbanda. Então vamos lá, vamos para o passado. O passado da Umbanda, muito antes de 1908, nós víamos muitos sacerdotes, muitos benzedeiros, muitas pessoas de espiritualidade manifestando guias espirituais e falando de mentores espirituais. Pouquíssimo era falado sobre orixá. O orixá, o Niquince e o Vodum, que são as divindades que vieram da África, eles eram preservados na memória, mas o culto, de qualquer forma, com ou sem manifestação, com ou sem cântico, com ou sem oferenda, era reservado ao povo do Candomblé, que é uma outra forma de culto ao orixá, que é a mais legítima aqui dentro do território brasileiro, e eles têm autoridade para cultuar o orixá da forma mais autêntica possível. Então, nesses primeiros fenômenos de manifestação do guia mentor espiritual, do guia de lei da Umbanda, não havia nem citação ao orixá. Ninguém falava, eu sou caboclo de Xangô, eu sou preto velho de Oxum. Não existia isso. Era preto velho, era caboclo, era boiadeiro, era baiano e tudo mais. Depois, nos meados dos anos 60, o orixá começa a ser incorporado dentro do culto de Umbanda. Então nós vamos ver pessoas que talvez não entendiam da liturgia do orixá, como tem muitos hoje que não entendem da liturgia do orixá, mas quer cultuar o orixá, mas eles começaram a incorporar o orixá e falar que era Xangô das Sete Pedreiras, Oxóssi das Matas, e assim vai, Oxum da Cachoeira. Então isso se popularizou muito rápido. Por quê? Porque o Candomblé, aonde realmente existia o culto de orixá, era muito distante das pessoas. O Candomblé ele sempre se manteve um pouco distante, justamente com medo das represárias sociais e também para preservar sua própria cultura. Não permitia-se qualquer pessoa entrasse no Candomblé. Por isso que até hoje é um pouco difícil você entrar no Candomblé se você vai para uma casa tradicional. Você não chega lá, joga o dinheiro na mesa e entra para a casa de Candomblé. Não, é feito todo um filtro, toda uma experiência com você para ver se você é digno de estar ali com eles. Porque realmente o culto ele é sempre distorcido. E algumas casas que abriram as suas portas de qualquer forma, hoje pagam por esse preço, tendo culto distorcido, tendo invenção, tendo um monte de coisa que também afeta o Candomblé. Mas vamos focar na Umbanda. Essas pessoas muitas vezes escutavam, isso eu já vi acontecer, escutava uma falácia, uma historinha, um conto, ou lia alguma coisa muito vago e transmitia isso como fosse uma verdade absoluta e até vivenciava de forma animista dentro dos terreiros de Umbanda e dos terreiros de Quimbanda também. Então passou a ser verdade, porque uma mentira, uma falácia, uma omissão contada várias vezes se torna verdade. Então acabou que muitos orixás começaram a entrar dentro da Umbanda e até sendo inventados ou reinventados dentro da Umbanda para suprir uma necessidade. Essa necessidade, ela surge a partir do momento que você ignora o fato de que a Umbanda tem fundamento. É muito lindo essa frase, a Umbanda tem fundamento e é preciso estudar. Mas as pessoas estudam a Umbanda e chega na hora de executar, inventam coisas. Então isso é a maior tristeza da Umbanda, porque rituais que antes existiam de preparação do médium, rituais que eram destinados a cada linha de trabalho, simplesmente foram sendo ignorados, não precisa, e agora na necessidade de ter esses rituais, eu vou catar esse ritual de um culto vizinho.
eu vou catar essa necessidade de um culto vizinho, mas ao mesmo tempo eu não posso me submeter ao fato de eu, sendo um sacerdote, não saber fazer aquilo que eu estou falando, que sou bom e eu posso fazer. Então eu acabo incorporando de forma muito errada muitos elementos dentro da Umbanda. Dentro deles, o culto aos orixás. Se fosse uma questão simplesmente de preconceito, você tem preconceito porque o orixá é africano e o orixá é de cultura negra. Então, basicamente, eu não incorporaria preto velho, eu não incorporaria caboclo, eu não incorporaria boiadeiro, não incorporaria baiano, porque tudo vem da cultura afro. Exu e Pombogira vem da cultura afro. Então, não é uma linha de raciocínio saudável para um umbandista prevalecer isso. Não é isso. A questão do orixá dentro da Umbanda é até onde você ama o seu orixá. Até onde você ama. Porque a manifestação do orixá, isso para qualquer sacerdote africano ou do candomblé e alguns sacerdotes de Umbanda também. Até quando você ama o seu orixá e até onde você vai pelo seu orixá. Se eu tenho um orixá na minha vida, vamos supor que eu sou filho de Oxum, coisa que não sou, mas digamos que eu fosse filho de Oxum. Eu fui no terreiro de Umbanda que toca para Oxum. Eu sei que ali não é o lar de Oxum. Eu sei que ali não é a origem de Oxum. Mas Oxum está ali e eu estou sentindo a energia de Oxum. Oxum já me promoveu milagres a partir daquele terreiro. Isso é muito bom. Isso se chama fenômenos da fé. A sua fé te levou aos milagres e a sua razão te levou a ligar esse milagre ao fato de você ser filha de Oxum, ok? E a questão de você ser filha ou não de um orixá, isso independe também, porque na Umbanda eles vão te falar que você é de um orixá e lá, quando você for para o candomblé, você vai ser revelado um outro orixá. Ou até mesmo na sua iniciação vai ser trocado o seu orixá, porque o que determina de fato ali é a essência e não a falácia de uma pessoa ou outra. Então, até onde você ama o seu orixá, você conhece ali, Oxum te atribuiu tudo isso. Tá, você vai ficar só nisso? Só nisso? Você não vai querer saber mais de Oxum? Você não vai querer experimentar mais de Oxum? Ou você vai amar Oxum só enquanto é favorável para você? Então, porque se você ama Oxum de verdade ou qualquer outro orixá que você devota, você vai a fundo nesse orixá. Porque toda vez que nós nos apaixonamos por alguém, nós queremos saber os gostos da pessoa, nós queremos saber as preferências dela, quando é que ela vem, quando é que ela vai. Nós queremos saber tudo da pessoa, tudo. E queremos estar cada vez mais perto e mais ligado a essa pessoa. Isso quando nós nos apaixonamos por uma pessoa que é uma pessoa carnal real. O orixá da mesma forma. Se eu sinto Oxum de verdade na minha vida, então eu vou buscar Oxum na mais limpa fonte que existe. Então, claro que ninguém tem essa fonte. Só a própria Oxum poderia te dizer isso, coisa que não vai acontecer. Mas a Umbanda, ela é uma abertura. Você conheceu Oxum na Umbanda, legal. Vai para o Candomblé. Abre também essa porta. Você vai conhecer um culto de resistência que preservou Oxum. Guardou Oxum numa caixa enquanto o mundo estava em guerra e agora que o mundo está em paz, abriu de novo e está apresentando Oxum da melhor forma possível. Você vai conhecer a essência de Oxum. Mas se você quiser realmente conhecer Oxum como ela realmente é, antes de tudo isso acontecer, aí você vai se remeter ao culto africano, que é o Ixexelegba, que é o próprio culto ao Ifá. Você vai lá na cidade da Oxum, no estado de Oxogbo, no estado da Nigéria. Você vai falar com uma sacerdotisa que tem ali em seu seio guardado mais de 5.000 anos de culto a Oxum. O que vale mais? 5.000 anos de culto a Oxum ou 100 anos de culto a Oxum? Claro que
a sacerdotisa. Mas tudo isso depende de quanto você ama o seu orixá. Porque o amor verdadeiro, ele não vê barreiras. Ele não vê barreiras. Ah, o candomblé é muito caro. Procure uma casa que seja coerente. Você não é obrigado a um ou outro. Você tem milhares aí de pais e mães de santo de candomblé que não está nesse estereótipo de cobrar muito caro. A Nigéria é muito longe. Muita gente vai sem ter nem condições de irem, mas vai pelo amor. Porque se fosse por uma paixão real de uma pessoa, de um amor verdadeiro por uma outra pessoa, tenho certeza que você iria. Você ia pegar uma passagem de avião, ia loucamente lá e ia se declarar, porque você acredita no amor dessa pessoa. O orixá da mesma forma. Nós colocamos também o orixá dentro da Umbanda como papai, como mamãe. Essa história de papai e mamãe, pai de cabeça, mãe de cabeça, isso aí também é uma outra invenção que foi incorporada na Umbanda, baseada no que o povo do candomblé falava. Porque aí o candomblé começa a se popularizar e no candomblé sim existe o orixá de cabeça, que é o orixá ori, e o orixá que é o segundo, que seria o ajuntó, que aí no caso foi popularizado como o segundo orixá, ou orixá pai e orixá mãe. Então isso se popularizou muito, e como a Umbanda é muito mais perto das pessoas do que o candomblé, e as pessoas conversam entre si, né? Então uma pessoa às vezes ia no candomblé e chegava em casa, comentava o que foi revelado no jogo de búzio, e que ela era filho de Oxóssi com Oxum. Se ela é filha, logo então Oxóssi é pai e a Oxum é mãe. E essa outra pessoa ficava curiosa, mas ela não queria ir até o candomblé, porque geralmente candomblé, as roças de candomblé eram muito longe, era dentro das matas e tudo mais. Então ela ia para o pai de santo de Umbanda, e lá falava que seu pai de cabeça, sua mãe de cabeça é fulano de fulano, e pronto, acabou. A verdade era essa. Então não se procurava a fonte, e foi se popularizando, se popularizando. O que era comum dentro da Umbanda era uma coisa chamada padrinho e madrinha de cabeça, que no caso eram quando você era um aparelho, um médium, você se manifestava, ou era um caboclo ou era um preto velho, porque se iniciava na Umbanda dessa forma, incorporando um caboclo ou um preto velho, que era o seu chefe de cabeça, e o guia daquele sacerdote, ele também tinha o guia de cabeça dele, que aí no caso ia ser o seu padrinho. E sempre havia um sacerdote e uma sacerdotisa. Então o guia-chefe daquela sacerdotisa ia ser a sua madrinha de cabeça. Então você estava ali no triângulo de fraternidade dentro da Umbanda, que te ligava àquele terreiro, àquela essência. E depois foi incorporada a questão do pai e da mãe. O que isso muda na sua vida? Não muda nada. Não pensa que o orixá, sendo seu papai, sendo sua mamãezinha, ele é isento de qualquer coisa e ele é forçado a te dar, a revelar qualquer coisa. Orixá, no seu culto essencial, ali na essência do próprio orixá, ele é bem diferente do que é mostrado aqui no Brasil. O orixá é um culto tribal, então ele tem aspectos que são realmente muito tribais. Então, muitas vezes, a realidade do orixá, no tempo dele, era diferente. Então, o sentimento que nós temos hoje pode não ser recíproco do orixá conosco. O orixá, ele requer um tratamento especial, um culto especial, uma iniciação especial, todo um fundamento, todo um encantamento para que nós possamos conseguir trazer o orixá. E olha que eu falo isso sem ser do candomblé, sem ser do candomblé. Eu não cultuo o orixá dentro da minha casa, não faço iaô, nada disso, nada disso. Então assim, eu estou simplesmente defendendo a questão, na verdade nem defendendo, levantando essas questões morais do culto dentro da Umbanda, de orixá ou não. E até mesmo te confrontando, porque se eu amo, eu vou querer saber de tudo dessa coisa. Então eu vou atrás e eu vou querer a mais legítima experiência. Eu não vou me contentar com uma vela amarela para Oxum e com uma vela azul para o orixá, sendo que a própria vela nem é representação
para o orixá. Existe uma coisa chamada lamparina, que é feita com qualquer recipiente que fosse de barro, que era enchido de dendê, é feito um pavio com um pedaço de pano e era aceso. E aquilo ali ficava quase a noite toda acesa e era muito perigoso, porque o dendê esquentava, mas aquilo era uma lamparina, era uma substância, um feitiço dado ao orixá para que pudesse iluminá-lo. Mas isso é dentro de um ritual e você só sabe disso quando você vai lá na casa do orixá. Caso contrário, é como se você estivesse namorando o orixá por uma foto. De fato, o orixá não te conhece. De fato, você não conhece o orixá. De fato, você não busca uma história concreta do orixá. De fato, você não busca as folhas, os elementos, nada desse orixá. Logo, seu amor por esse orixá pode ser muito menor do que você imagina. É muito mais fácil você pegar toda essa experiência com o orixá e tentar entendê-lo dentro da Umbanda, sem essa questão de ser um orixá cósmico, de ser um orixá universal, isso não existe. Isso não existe. Orixá não é signos zodíacos, orixá não é números, orixá não é nada disso. Orixá não é conjunto de símbolos. Orixá é uma essência divina, porém que foi divinizado por ser ancestral. Ou seja, orixá é ancestral divinizado. Se é ancestral, então um dia nasceu nessa terra, um dia foi humano como eu, como você. E como humanos, temos gosto, temos preferência. Orixá da mesma forma. E da mesma forma que eu posso ter empatia por você, eu também posso não ter empatia por você. Da mesma forma é o orixá. Todos os orixás que são cultuados, tanto na Nigéria, no grupo Yorubá, são 401 orixá. O panteão, imagina, 401. Então, qual é a probabilidade de você, cultuando 7 orixás, estar cultuando o orixá errado? De 400, eliminamos e deixamos só 7, e desses 7 eu te dei 2. Qual é a probabilidade de você estar cultuando o orixá errado? Então, são essas coisas que muitas vezes nós não levantamos. O culto é muito importante sim, e a origem também é muito importante. Quando nós cantamos para o orixá dentro do terreiro de Umbanda, nós estamos fazendo referência. Da mesma forma como nós cantamos para Jesus Cristo, eu não incorporo Jesus Cristo. Eu incorporo o meu preto velho, que torna a cantar para Jesus Cristo, que torna a cantar para Oxalá, que torna a cantar para Zambi, que torna a cantar para Olorum. Mas ninguém incorpora nem Jesus Cristo, nem Olorum, nem Zambi, nada disso. Quando uma entidade canta para Xangô, ela está lembrando do ato da justiça, da energia da justiça. Ela não está relembrando Xangô. Xangô do culto original não tem nada a ver com a montanha, não tem nada a ver. Xangô está atribuído a outras coisas. Então, qual é a chance de você estar cultuando o orixá errado? Então, assim, a fé e a razão, elas têm que andar juntas. É por falta de conhecimento que o meu povo perece. E é por não conhecer de onde venho que eu não sei para onde vou. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Mas se o culto é certo ou errado, isso ninguém pode te dizer. Ninguém pode te afirmar isso com verdade. Você que tem que sentir, você que tem que ser dosado. Da mesma forma com que eu entro numa igreja católica e eu posso gostar ou não, isso não me proíbe de frequentar outras igrejas e gostar ou não gostar. Da mesma forma que eu vou para um terreiro de Umbanda eu posso gostar ou não, isso não vai me vedar de ir em outros que eu posso gostar. Mas isso não pode minimizar a presença do que é divino. Eu não posso me acostumar com isso. Eu posso adotar o culto, mas eu tenho que me aprofundar. Eu tenho um preto velho, eu tenho um caboclo, eu tenho que entendê-los, eu tenho que compreendê-los, eu tenho que crescer com eles. E assim, conhecendo as raízes deles, eu vou conseguir crescer dentro do culto e evoluir. Hoje, é muito importante falarmos disso, porque orixá dentro da Umbanda se tornou verdade absoluta, onde todos os seus guias, eles vêm numa radiação de orixá. Isso aí é princípio esotérico. É princípio esotérico dos estudiosos das casas mágicas, das escolas mágicas. Novamente, pegar um culto estrangeiro e colocar dentro de um culto que é brasileiro, que é base africana.
é justificando. É da mesma forma de eu selecionar 7 orixás, 7 não, 12 orixás, e falar, ó, esse orixá aqui é do signo de Virgem, esse orixá aqui é do signo de Câncer. É um sincretismo, não é? É. Então eu tenho que me aprofundar. Então, se eu quiser aprender mesmo sobre signo, eu vou ter que estudar os signos segundo os gregos. Segundo os gregos que inventaram isso. Se eu quero entender quem é Thor, eu tenho que ir estudar livros sobre Thor, que de preferências de origem nórdicas. Se eu quero estudar orixá, se eu quero cultuar orixá, eu tenho que ir na fonte. Lá na fonte. E a fonte não é no Brasil, a fonte infelizmente não é no candomblé, mas a mais fecunda é no candomblé aqui no Brasil, mas a fonte mesma é lá na África. E deem graças que hoje nós podemos fazer isso, porque há 50 anos atrás, nem na África, na Nigéria, nós poderíamos ir para fazer essas pesquisas. Então é importante. Hoje a internet está aí. Basta você entrar nos canais certos e você terá uma fonte de informações limpa. Mas você fica na mesmice, se você não explora o amor que você tem pelo seu orixá, então infelizmente o orixá também não vai se dedicar o suficiente para você, porque o amor do orixá ele é recíproco ao seu. Eu posso te amar, mas e daí? Eu não faço nada para te agradar, eu não quero saber nada de você, então por que eu, que sou o amante, tenho que me dedicar a você? O orixá da mesma forma. O orixá não é bichinho de pelúcia, não é papaizinho, não é mamãezinha. Orixá são forças extremamente poderosas que estão muito acima do nosso conhecimento aqui dentro da Umbanda. Então, quando uma pessoa chega até mim e como sacerdote eu tenho que orientá-la da melhor forma possível e ela quer falar, Jéssica, eu quero tratar o meu orixá. Eu falo, ó, eu vou te indicar 2 sacerdotes, 2 sacerdotisas, eles cultuam o orixá de fato. Eu não. Se você quiser cuidar do seu preto velho, do seu caboclo, da sua espiritualidade, aqui é o lugar. O seu orixá não é. Por quê? É preconceito? Não, nunca será por preconceito, mas é por local. Eu não tenho capacidade. É a mesma coisa chegar um egípcio aqui e falar, Jéssica, eu quero cultuar Osíris dentro da sua casa. Meu amigo, não dá. Na minha casa não dá para cultuar Osíris. Eu cultuo o preto velho, caboclo, badeiro, baiano, exu, pombogira, herê, cigano. Vai, por favor, procurar uma escola mágica que pratica os cultos egípcios ou vai para o Egito procurar alguém que faça lá, porque cada um tem o seu local. No fundo, no caldeirão da espiritualidade, tudo está junto. Porém, aqui no Brasil, em cada culto tem o seu lugar. Da mesma forma que eu não vou gostar de ver o meu amado preto velho dentro de uma casa de candomblé, recebendo sangue, recebendo sacrifício em cima dele, porque não faz parte do culto dele, eu também não gostaria de ver o orixá, que é deles, dentro da minha casa, sendo mal cultuado, porque o amor não quer dizer qualidade. Eu posso amar e entregar uma coisa não muito agradável. O amor não está ligado à razão. O amor está ligado à fé, à emoção. E a emoção não é racional. Então, depende de como você ama o seu orixá. Não é um levantamento de poeira. Não é um levantamento de neblina aí na sua fé. Ao contrário. A sua fé sem a razão vai ser uma fantasia. Cuidado. Eu sou Jéssica Alves, agradeço a sua presença. Vamos gravar mais vídeo. E eu peço que você deixe o like, peço que você compartilhe com outras pessoas e vamos levar essa discussão à frente, porque é muito importante para o contexto de Umbanda e até mesmo para a sua espiritualidade como pessoa individual. Não vamos deixar a fantasia, o animismo tomar conta de nós, porque isso é um perigo muito grande e abre o nosso canal para muitas anomalias malignas dentro do nosso contexto de vida. Ok? Vá para o próximo vídeo que tem um assunto muito interessante para você no próximo vídeo. Até mais.